Pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Claudio Machado e nós estamos há alguns dias transmitindo alguns conteúdos de ordem teológica e resolvemos transmitir conteúdos da teologia sistemática, começando ali pela doutrina de Deus, passamos pela doutrina dos anjos e hoje nós queremos comentar num rápido intervalo de tempo, certamente não vai dar para fazer exclusivamente uma aula, temos que fazer mais de uma aula, comentar sobre a doutrina do Espírito Santo, ou como é também conhecida, a pneumatologia. Então nós vamos comentar um pouquinho sobre a doutrina do Espírito Santo e você é nosso convidado a acompanhar esta videoaula. Se você quiser mandar alguma pergunta, algum questionamento, no momento oportuno estarei respondendo. Não dá para responder durante a aula porque a interatividade pode interromper a inspiração do comentário do assunto, mas te garanto que você não vai ficar sem resposta. Dentro da doutrina do Espírito Santo, nós vamos explicar 5 pontos principais. O primeiro deles é um nó teológico da doutrina do Espírito Santo, uma confusão que existe na mente de muita gente. O segundo deles é a pré-existência do Espírito Santo. Nós já comentamos lá na Trindade, veja aí o vídeo que fala acerca de Deus, que o Espírito Santo pré-existe, ele está presente desde o passado. Inclusive nós citamos textos de vários profetas onde eles fazem referência a Cristo, a Deus e ao Espírito Santo. Então, a pré-existência. No terceiro ponto, nós vamos comentar sobre a identidade do Espírito Santo. Ele se identifica, ele é uma pessoa, ele tem identidade própria. E no quarto nós temos os símbolos e nomes do Espírito Santo. Você vai encontrar na Bíblia vários símbolos do Espírito Santo. E aqui eu tenho a Bíblia do Instituto Pentecostal, que ela tem uma parte aqui onde ela trata só de símbolos do Espírito Santo. Vento, fogo, água, ar e etc. E o quinto e último é quando falaremos sobre a ação panorâmica do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Você vai ter uma visão geral. Isso não quer dizer que encerra todo o conteúdo acerca do Espírito Santo. Isso aqui é um norte, é só um meio para você conhecer um pouco, mas simplesmente para te dar o caminho. Você é livre para buscar mais conteúdo acerca do Espírito Santo e existem muitos livros por aí. Um livro muito bom e até mesmo fácil de leitura é o Bom Dia Espírito Santo. Me parece que ele é de Benihim. Então eu já indico para você esse livro também. E vamos à frente. Mantenha uma Bíblia, mantenha papel e caneta e acompanhe conosco aqui. Então, no primeiro, o nó teológico da doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia, conforme eu disse, é a doutrina que estuda o Espírito Santo. Pneuma, porque pneu é ar, né? Então, o Espírito Santo ele é comparado ao vento. O vento é um dos símbolos do Espírito Santo. Desta forma, quando for organizada a doutrina, colocaram como pneumatologia. Formada pelas palavras gregas pneuma, né? Espírito no caso, pneu no original é espírito, pneu é ar em português porque você tem o pneu, que ele é composto de ar e assim ficou em português, mas no original vem de espírito, é algo impalpável. Ágios, que quer dizer santo também em grego, e logia, que quer dizer doutrina ou estudo. Logo, você tem pneumatologia, a reunião das 3 palavras gregas que fundamentam a doutrina. Então vamos lá. Doutrina do Espírito Santo na história, né? O conceito de Espírito Santo no Antigo Testamento. Deixa eu me organizar aqui também para eu poder acompanhar. Conceito de Espírito Santo no Antigo Testamento. Acreditava-se que se dava de forma mística e fenomenológica, ligado aos símbolos como, por exemplo, óleo, água, nuvem, evento. Ou seja, acreditava-se que no Antigo Testamento a presença do óleo, a presença da água, a presença de uma nuvem representava o Espírito Santo e naquele fenômeno o Espírito Santo surgia, se manifestava como se fosse uma dança da chuva, por exemplo. Alguém quer... Maciel, você está por aí? Deus te abençoe. Alguém